Shalom a todos, paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe, Deus continue te guiando, te conduzindo pelo caminho do céu, amém? Nosso Deus é um Deus bom, é Ele que nos conduz pelos caminhos retos, a Ele a glória. Eu gostaria que você tomasse a sua Bíblia. Nós começamos na quarta-feira passada uma reflexão sobre as três coisas mais importantes na vida do ser humano. A primeira é conhecer Jesus, a segunda é experimentar o poder da ressurreição de Jesus, e a terceira coisa mais importante na vida do ser humano é perseverar. E por isso nós estamos aqui, nós vamos concluir essa reflexão. Eu peço que você abra a sua Bíblia na na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2. Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, e nós vamos ler do verso 8 ao verso 15. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo, da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Vamos orar. Querido Deus, em Ti nos refugiamos mais uma vez nesta hora. Não sejamos nós jamais envergonhados. Livra-nos por Tua justiça. Resgata-nos, ó Deus. Inclina os Teus ouvidos e salva-nos. Sê Tu para nós uma rocha habitável em que sempre nos acolha. Muito obrigado, Deus, por Tua bênção, por Teus milagres, por Tua proteção, por Tua provisão, por tudo que Tens feito. Não temos palavras, Senhor. Recebe o nosso muito obrigado, Deus, de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Bem, esse texto que você acompanhou a leitura comigo, ele traz uma palavra de advertência para nós. Ele começa no versículo 8 dizendo: cuidado, esteja atento. Por quê? Porque o mundo está cheio de falsos profetas e vãs filosofias. Então chama a nossa atenção para isso. Cuidado com os falsos profetas que estão pelo mundo afora. Cuidado com as vãs filosofias. E no verso 9 ele diz que é em Jesus que habita toda a plenitude de Deus.
E se é no Senhor Jesus que habita toda a plenitude de Deus, para que nós iríamos querer filosofias humanas? Para que eu quero filosofias de homens, como Joseph Smith, filosofias de Buda, filosofias de Kardec, filosofias de Ellen White, se é em Jesus Cristo que habita toda a plenitude da divindade? E o argumento das pessoas que vão atrás dessas filosofias, que dão ouvidos a homens, o argumento deles é o seguinte: vocês crentes, vocês creem nos escritos de Daniel, vocês acreditam nos escritos de Isaías, vocês acreditam nos escritos de Ezequiel, só que esses escritos de Daniel, de Isaías, de Ezequiel, estão na Bíblia, estão escritos nas Sagradas Escrituras, estão na Palavra de Deus. Queridos, o critério é esse: tudo que não passa pelo crivo da Bíblia deve ser jogado no lixo. Tudo que não passa por essa peneira da palavra de Deus é lixo. Ele diz, o apóstolo Paulo diz no verso 10 e no verso 11, ele cita a circuncisão. O que é a circuncisão? A circuncisão na antiga aliança simbolizava a remoção do pecado. A circuncisão na antiga aliança simbolizava uma mudança de coração. E a circuncisão na antiga aliança simbolizava a inclusão na família de Deus. Então era uma coisa boa, era uma ordenança de Deus ao povo de Israel. Já na nova aliança, a circuncisão é Jesus Cristo em nossos corações. Amém? A circuncisão na antiga aliança era um derramar de sangue, porque consistia em cortar o prepúcio do membro dos meninos. Havia nisso um derramar de sangue. Na nova aliança, a circuncisão é Cristo Jesus em nós. A circuncisão é o lavar regenerador pelas águas do batismo. Porque como é que eu me identifico que eu sou de Jesus? Como é que eu me identifico que eu sou um cristão? Que eu sou um seguidor de Jesus Cristo? Que o Senhor Jesus habita no meu coração? É pelo lavar regenerador das águas do batismo. Pela imersão. Porque batizar significa imergir. Batizar quer dizer mergulhar. Então, na nova aliança, a circuncisão é Jesus habitando em mim, pelo batismo nas águas, porque não há mais necessidade de derramamento de sangue, porque o derramamento de sangue do Senhor Jesus foi feito uma única vez, foi um sacrifício perfeito, e foi feito para toda a eternidade. Diga graças a Deus. Mas Paulo cita no versículo 10 e no 11 de Colossenses 2, ele cita a circuncisão, para dizer que os falsos profetas também recomendavam a circuncisão, para dar uma aparência de que aquilo que eles estavam recomendando era uma coisa boa, era uma coisa de Deus. Nós aprendemos aqui uma lição. Qual é a lição que nós aprendemos aqui? É que aquilo que Satanás apresenta para nós, ele apresenta com uma boa aparência, com uma cara boa. Todo o pacote do diabo
ele vem recheado de uma boa aparência de santidade. Amados, os falsos profetas, eles não vêm a você com os escritos dos líderes deles. Falsos profetas não vêm a você com as filosofias dos homens, dos líderes que eles acreditam. Eles vêm a você com a Bíblia, para tentar te enganar. Eles vêm a você com a Bíblia, como se o que eles fossem apresentar para você fosse algo de Deus, fosse algo bom. Mas são falsos mestres, falsos profetas. E Paulo está dizendo que o mundo está cheio deles, e que é para tomarmos muito cuidado. Eles são confundidos com os crentes, porque eles usam a Bíblia também, por isso são confundidos com os crentes. No versículo 12, Paulo fala do batismo. Você foi batizado? Se você foi batizado nas águas, então é como se você tivesse sido sepultado com Jesus, para poder ressuscitar com Cristo também. Glórias a Deus. E do verso 13 ao verso 15, ele narra para nós que houve uma luta invisível lá na cruz do Calvário. O que está descrito nesses dois versículos é que aconteceu uma batalha real, invisível, na cruz do Calvário. O príncipe deste século foi expulso, Satanás, foi atirado para a terra. Jesus Cristo arrancou de Satanás o poder que ele tinha de intimidar as pessoas. O Senhor Jesus arrancou das mãos de Satanás o poder que ele tinha de controlar as pessoas. E você poderia me perguntar, mas pastor, ele ainda continua agindo no mundo? Sim, ele continua agindo, mas ele só age porque as pessoas dão a ele legalidade. Ele continua agindo neste mundo, mas só age porque as pessoas emprestam os seus corpos para ele. Aí ele tem toda a brecha, ele tem toda a legalidade, ele tem as portas abertas para poder agir na vida das pessoas. Porque a palavra de Deus nos diz, na primeira carta de João, no capítulo 3, no verso 8, que o Senhor Jesus veio a este mundo para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para destruir as obras do diabo. Então ele somente age porque as pessoas dão legalidade a ele, emprestam seus corpos para ele. Jesus perdoou todos os nossos pecados. Diga glória a Deus. Ele já perdoou todos os nossos pecados. Jesus cancelou cada registro de dívida que tínhamos que pagar. Ele pagou em nosso lugar. Jesus Cristo conhece todos os erros que você cometeu. Ele conhece todos os pecados que você cometeu, mas Ele veio para desfazê-los. Ele veio para cancelar os pecados, para anular, para apagar os nossos pecados. Não veio para condenar você. Não, Jesus não veio para te condenar. Jesus veio para te perdoar. Jesus veio para transformar você, para curar você, para abençoar você, para que você tenha uma vida feliz, para que você viva bem aqui nessa terra. E quando você terminar a sua vida aqui nessa terra, você possa ir para o céu. Foi para isso que Ele veio. Muito obrigado, Jesus. Amém. Quando você o aceitou, quando você entregou sua vida para Ele, Ele limpou a sua vida. Ele limpou você.
Lá na Bíblia, no capítulo 31 do profeta Jeremias, no verso 34, a palavra de Deus traz para nós uma declaração espantosa. Ela diz assim: perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Olha que declaração maravilhosa. Em Jeremias 31, verso 34. Perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Também no livro do profeta Miqueias, no capítulo 7, e nos versos 18 e 19, nós temos uma outra declaração maravilhosa. Eu vou ler para você. Miqueias, capítulo 7, versos 18 e 19. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão, do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Aleluia. Aí ele diz no 19: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Glória a Deus, glória a Deus. Lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Lançará todos os teus pecados nas profundezas do mar. Não é maravilhoso demais para nós recebermos uma notícia dessa, uma mensagem tão extraordinária dessa? Também lá em Romanos, no capítulo 8, no verso 1, a palavra de Deus nos diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Diga: eu estou em Cristo Jesus, portanto nenhuma condenação há para mim. Amém? Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que afirma isso para nós. É a garantia que nós temos na palavra de Deus. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Amados, hoje, quando nós nos achegamos a Ele e admitimos os nossos pecados, Ele cancela os nossos pecados. Se lhe pedimos perdão, Ele cancela o nosso passado. Deus resolveu esquecer os nossos erros. Deus resolveu esquecer as nossas falhas. Deus resolveu esquecer os nossos fracassos. Jesus já foi crucificado para você deixar de se crucificar, para você deixar de ficar se martirizando por causa do seu passado, por causa dos seus erros, das suas falhas, por causa dos seus pecados. Glória a Deus. Ele foi pendurado na cruz por causa das suas preocupações, para que você não ficasse mais se martirizando, carregando peso, fardo do pecado. E aqui cabe bem uma pergunta: se Deus esquece um pecado, no momento em que você confessa, se Deus lança no mar do esquecimento um pecado, no momento em que você se arrepende e confessa, você não acha que você também deveria esquecer? E não ficar mais se cobrando, não ficar mais se martirizando?
Nós poderíamos comparar isso a um boleto, a uma conta que você tem que pagar. Uma conta de luz, ou um boleto qualquer, você tem uma dívida. Enquanto você não paga, você deixa aquele boleto bem à sua vista. E você fica se lembrando que vai vencer, e você precisa pagar aquele boleto. Mas a partir do momento que ele venceu e você pagou aquele boleto, o que você faz? Você joga aquele boleto na gaveta e você esquece. Assim também, queridos, devemos fazer com os nossos pecados. Uma vez que arrependido, uma vez confessado, Deus lança no mar do esquecimento. E Deus não quer que a gente fique dragando aquele pecado que já foi perdoado e lançado no mar do esquecimento. Amém? Deus não quer ver ninguém pescando de volta aquele pecado que Deus já esqueceu e já lançou no mar do esquecimento. Ouça o que diz o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, no capítulo 3, no verso 13. Diz assim: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Olha que maravilha, olha que conselho mais maravilhoso. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Glória a Deus, glória a Deus. Contudo, eu devo dizer a você também, que nós podemos anular todo o poder de Deus, se não crermos que Ele já nos perdoou. Entendeu? Você pode anular todo esse poder de Deus, se você não crê que Ele te perdoou. O poder de Deus é o poder para acabar com todos os seus pecados. O poder de Deus é o poder para acabar com todo o teu passado. Todo mundo tem problema nessa vida, todo mundo tem problema nesse mundo, por quê? Porque nós vivemos em um mundo perdido. Mas sabe qual é o nosso verdadeiro problema? O nosso verdadeiro problema é a maneira como nós lidamos com os nossos problemas. Por que estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós tentamos resolver os nossos problemas com a força do nosso braço. E aí nós nos cansamos. Ao invés de deixarmos Deus resolver os nossos problemas, deixa Jesus cuidar das coisas que te fazem infeliz. Deixa Jesus cuidar dos teus problemas, confia a Ele. Normalmente, quando a gente pergunta a uma pessoa: como você vai? A pessoa diz: tudo bem, apesar das circunstâncias. Tudo bem, apesar dos problemas. Alguns ainda brincam dizendo: como vai? Tudo bem, fora dos problemas. Queridos, as circunstâncias, os problemas são comparados a um colchão. Se você estiver por cima do colchão, você vai descansar. Mas se você estiver por baixo do colchão, você vai ficar sufocado. Assim são os problemas. Assim são as circunstâncias. Deixa Jesus cuidar. Ele diz:
lançando sobre ele, Jesus, todo o peso, todo o fardo, porque ele tem cuidado de você. Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Lembra dessa comparação do colchão? Teus problemas, as tuas lutas, as tuas circunstâncias são como um colchão. Você precisa estar por cima e não por baixo, senão você vai ser sufocado. Aí você poderia dizer assim: pastor, mas o senhor não sabe, o senhor não conhece os meus problemas, o senhor não sabe o tanto de problemas que eu tenho. Bom, nesse caso então, eu vou encorajar você a deixar de focalizar os problemas e focalizar as promessas de Deus. Amém. Que aliás são mais de 8.000 promessas contidas nas Sagradas Escrituras para nós. Então pare de focar os problemas e passe a focar as promessas de Deus para você. O apóstolo Paulo faz uma pergunta lá na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, no verso 35. Ele pergunta assim: quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição? Será a fome? A nudez? Será o perigo? A espada? O que nos separará do amor de Deus? E ele responde essa pergunta no verso 37, logo em seguida. E diz: em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus. Amém. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores, graças a Deus. Nada pode nos engolir, nada pode nos destruir. Essa é a mensagem do poder da ressurreição de Jesus. Então você não precisa ter medo do diabo, você não precisa ter medo de maldição, você não precisa ter medo de macumba. Maior é o Deus que está em você do que aquele que está no mundo. Diga graças a Deus. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada, nada. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Diga graças a Deus. Não importa a situação, Deus pode revertê-la. Não há impossível para Ele. Não importa o problema, não importa o tamanho do problema, Deus é maior e Ele pode resolver. Ele pode inverter a situação. Quando bate a desesperança em você, quando bate aquele sentimento de desesperança, olhe para a palavra, busque na Bíblia, ore ao Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, que é maior do que qualquer circunstância adversa na sua vida. Certa vez os discípulos de Jesus estavam enfrentando uma oposição das autoridades, uma oposição muito forte, e eles então oraram. Agora, de que maneira eles oraram quando estavam enfrentando essa oposição tão forte das autoridades, e a desesperança bateu, quis tomar conta do coração deles? Eles oraram assim, está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, no verso 29. Atos 4, 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Eles pedem ao Senhor que
que o Senhor atente para as ameaças que eles estavam sofrendo dos inimigos, das autoridades. E eles continuam orando. No verso 30 diz assim a palavra de Deus: enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém. Olhe para a maneira como eles oraram, clamaram ao Senhor, dizendo: Senhor, olha para as ameaças que estamos sofrendo dos inimigos, Senhor. E eles foram fortalecidos, ficaram cheios do Espírito Santo, e o lugar onde eles estavam reunidos tremeu. O chão tremeu, pelo poder da oração deles. Louvado seja Deus. Queridos, esse é o nosso Deus. Esse é o poder do nosso Deus. Só há uma coisa que vai impedir você de mudar. Você não precisa ter medo de nada. Deixa Jesus cuidar daquilo que te faz infeliz, lançando sobre Ele todos os teus fardos, todos os teus pesos, buscando Ele em oração, com fé, com ousadia, como oraram esses discípulos de Jesus. E só uma coisa que vai impedir você de mudar. O que seria essa coisa? A procrastinação. Eu explico o que é a procrastinação. É você deixar as coisas para depois. Não deixe nada para depois. Queridos, só isso é o que pode impedir você de ser transformado. Isso é o que pode impedir qualquer pessoa de ser abençoado por Deus. Não é o diabo que vai impedir, não são as outras pessoas que vão impedir, não são as circunstâncias que vão impedir você de fluir na vida, mas a procrastinação, ela é fatal. É um espírito maligno. É demorar para agir. Muitas vezes as pessoas dizem: olha, qualquer dia desses eu vou passar mais tempo com a minha família. Mas esse qualquer dia nunca chega. Qualquer dia desses eu vou levar a minha vida cristã mais a sério. Mas esse qualquer dia nunca chega. Qualquer dia eu vou realizar aquele sonho. Eu tenho um sonho para realizar. Mas esse dia não chega. Qualquer dia eu vou me preparar melhor para entrar em uma forma física melhor, vou cuidar melhor de mim. Mas esse dia nunca chega. Por que será que nós demoramos tanto para agir? Por que será que nós deixamos sempre para depois coisas que nós sabemos serem boas para hoje? Coisas que nós sabemos que são boas para o momento, para hoje, nós deixamos para depois e perdemos então muitas oportunidades de mudança. Seria preguiça? Seria orgulho? Seria porque somos obstinados, inflexíveis? Que Deus nos ajude
a não entrarmos nesse estado de procrastinação, de deixar, de demorar, de deixar tudo para depois, coisas que nós sabemos que são boas para hoje, para agora. Uma coisa é eu dizer para você assim: olha, Jesus pode mudar o teu passado. Uma coisa é eu dizer para você assim: Jesus pode transformar, ajudar você a vencer os seus problemas. Jesus pode transformar a tua vida. Uma coisa é eu dizer para você assim: Jesus pode mudar a sua personalidade, mudar o teu caráter. Jesus pode transformar você. Outra coisa é você vencer a preguiça. Outra coisa é você deixar de tomar uma atitude. Deixe Jesus operar agora, a partir de hoje, a partir desse momento. Deixe Ele trabalhar em você. Ouça atentamente a voz dEle, aquilo que Ele direciona para você. Obedeça. E não deixe para depois. Lembrando sempre que nós já aprendemos, já falei aqui várias vezes, que existe a parte de Deus, a parte que Deus faz, e a parte que nós temos que fazer. Já aprendemos que a parte que cabe a nós fazermos, Deus não irá fazer. Aquilo que cabe ao homem fazer, Deus não faz. O dar é de Deus, mas tomar posse é do homem. Deus dá. Se eu tomar posse, bem. Se eu não tomar posse, eu perco. Deus chama. Se eu disser sim, Senhor, eis-me aqui, tudo bem, Ele vai me usar. Se eu disser não, Ele vai chamar outro. Por exemplo, alguém que está se sentindo uma contaminação espiritual. É comum acontecer, de repente, do nada, você começa a sentir o teu ambiente contaminado, poluído, espiritualmente falando. A Bíblia diz em Lucas capítulo 10, 19, o Senhor Jesus nos diz assim: eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do mal, e nada absolutamente vos causará dano. Olha que palavra de poder. É o Senhor Jesus dizendo que já nos deu, disponibilizou para nós autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E quando ele fala de pisar serpentes e escorpiões, ele não está se referindo a insetos, a bichos, a animais. Ele está se referindo ao poder do inimigo. Serpentes e escorpiões significam as várias castas de inimigo, os vários tipos de demônios. Ele já nos conferiu todo o poder e toda a autoridade no nome dele, para pisar, para destruir serpentes e escorpiões, ou seja, a força do inimigo. Se você tem sido incapaz de abandonar o teu passado, saiba que Jesus oferece esse perdão completo, oferece esse poder no nome dele. Ele pode consertar a sua vida. Nunca é tarde demais para recomeçar. Amém? Nunca é tarde para você começar de novo. Talvez você esteja sobrecarregado pelos problemas, pelas circunstâncias, mas a ressurreição de Jesus vem lembrar você disso nessa hora. Nenhuma situação é tão desesperadora. Relaxe, acalme-se e deixe o Senhor conduzir. Confia nele.
Você não precisa ser controlado pelas circunstâncias da vida. Você não precisa ser conduzido, controlado pelos problemas. Nenhum problema é grande demais para Ele. Grande é o Senhor, como nós cantamos. Grande e muito digno de louvor é o nosso Deus. Aleluia! Ele continua agindo hoje com o mesmo poder da ressurreição. E esse mesmo poder da ressurreição está disponível a mim e a você. Basta tomarmos posse dele em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus nunca mudou, nunca mudará. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não envelheceu, ele não enfraqueceu. É o mesmo poder à tua disposição. Basta você tomar posse. Baixe sua cabeça por um momento. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos com humildade diante do Senhor nesta hora, com reverência, com temor, com tremor, e te pedimos, Senhor Jesus, tome a direção das nossas vidas agora. Ore a Ele, fale com Ele nesta hora, peça para Ele tomar a tua vida. Senhor Jesus, pegue a minha vida, aquilo que é bom, aquilo que é mal, aquilo que é feio. Senhor Jesus, tome a direção da minha vida, tome cada parte da minha vida, Senhor, cada parte do meu ser, Senhor. Senhor, eu quero receber esse mesmo poder da ressurreição do Senhor que está disponível para mim nesta hora. Senhor, eu quero usar desse poder do Teu nome, da grandeza que há no Senhor, da Tua santidade, da Tua soberania, desse poder extraordinário da ressurreição na minha vida, Senhor Jesus. Senhor, não quero mais deixar para depois aquilo que é bom para mim agora. Senhor Jesus, me ajude nas minhas fraquezas, me ajude na minha falta de fé, me fortalece, ó Deus, me reveste a cada manhã com uma nova unção, com um novo poder. Enche-me do Teu Espírito a cada manhã. Ó Deus, venha sobre mim o batismo do Teu Espírito a cada manhã. Preciso da Tua graça, preciso dessa força, preciso desse poder, porque vivemos em um mundo mau. Ó Deus, tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia da minha família. Eu estou orando por eles agora, intercedendo por cada um deles, clamando a Ti por eles. Não estou exigindo nada do Senhor, estou suplicando o Teu favor e a Tua bondade e a Tua misericórdia, Jesus. Eu creio no Senhor, eu me rendo completamente a Ti, e eu me entrego completamente a Ti, todo o meu ser, meu corpo, a minha alma, o meu espírito. Senhor Jesus, cuida de mim. Senhor Jesus, fica comigo. Eu Te amo, eu Te adoro, eu Te exalto, eu Te bendigo. Graças Te dou. Muito obrigado. Amém. Diga amém. Diga graças a Deus. Eu quero orar por você que tenha abençoado esta obra com seus dízimos e ofertas. Quando você dá uma oferta na casa de Deus, você está participando, você está se envolvendo na obra de Deus na terra. Você está participando de um chamado, de um ministério, um chamado que o Senhor Deus fez a mim e a minha família. E você certamente será abençoado, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Ele vai retribuir abundantemente. Eu quero orar por você. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado por toda a provisão vinda dos Teus filhos, das mãos dos teus filhos,
dos teus servos, ó Deus, que tem abençoado esta obra, com seus dízimos, com suas ofertas, dadas de coração. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, retribua abundantemente a cada um, com paz, com saúde, com alegria no Espírito Santo, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Estenda suas mãos, eu quero abençoar. Pai, abençoa cada mão estendida para o Senhor nesta hora. Derrama da tua unção e do teu poder, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Amém. Shalom.